5:24 fala assim: e será que antes que chamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha só que poderoso isso. Projeta para mim aí João 17:3, para a gente dar base naquilo que nós estamos falando. E será, não, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, nós vamos orar na eternidade, nós vamos continuar orando na eternidade. Se tem algo que nós fazemos aqui, vamos continuar. Então, nós precisamos ter essa clareza que obrigação não pode ser obrigação, a oração não pode ser obrigação, a oração precisa ser um deleite, mas a oração também é uma ferramenta. É ferramenta o quê? Que eu uso para me conectar com o Senhor. É assim que eu tenho comunhão com Deus. Deus deseja que nós tenhamos comunhão com os irmãos, mas nós precisamos, antes de ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com Ele. Agora, como é que eu tenho comunhão com Ele? É através da oração. Diga amém. Fala amém, irmãos, porque precisa interagir. Então, olha só, ensina-nos a orar, é um pedido poderoso que alguém pode fazer para Deus. Por quê? Porque nós vamos orar para sempre. Porque Jesus ora e Ele está orando agora mesmo. Porque a oração é um convite para contemplar a glória deles. Por quê? Porque se pedirmos, se a gente pedir, Ele vai conceder graça, vai estender misericórdia, vai nos ensinar a orar com alegria, porque através da oração nós nos tornamos parceiros do que Deus está fazendo hoje aqui na terra. Irmãos, Deus quer que você e eu sejamos parceiros dEle, parceiros. Deus tem um desejo, Deus tem algo para fazer aqui nesse mundo, e isso que Deus está fazendo, Ele quer te usar, Ele quer que você seja um parceiro dEle, um instrumento dEle, alguém que vai ser as mãos, os pés, a boca dEle nessa terra. Mas como que você vai fazer aquilo que Deus deseja que você faz, sem você ter esse contato, sem você buscar essa orientação? Nós precisamos entrar nessa vida, nesse nível de oração. Entender que essa é a coisa mais poderosa, importante e maravilhosa que um cristão pode fazer. Projeta para mim Efésios 1:4. Eu quero te falar algo que talvez você não saiba, mas Deus ama a sua presença. A sua presença. Fala para a pessoa do seu lado, Deus ama a sua presença. Deus ama quando você tira um tempo a sós com Ele. Deus ama quando você tira um tempo para estar com Ele, para ouvi-lo, para falar as suas questões para Ele. Olha lá, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, aonde? Perante Ele e em amor, perante Ele, junto dEle, na frente dEle, ali junto. Sabe, irmãos, nós só vamos crescer em oração, sabe como? Orando. Você só cresce em oração orando. Não tem como. Tiago 4:2-3 fala assim, projeta para mim aí, Tiago 4. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não? Nada tendes, porque não orais. Nada tendes, porque você não ora. Você às vezes não tem mais coisas, irmão. Presta atenção. Você não desfruta de mais coisas de Deus, porque muitas vezes você não está pedindo. Orar é pedir, entre outras coisas, né? Não é só pedir, mas é pedir. Tem coisa que os irmãos desejam, ou às vezes precisam, necessitam, mas não oram. Não ora. Tem os irmãos 6 horas, né? Conhece irmão 6 horas? Chega lá na cela, alguém tem oração? Ele, ora por mim. É os 6 horas. 6 horas que eu só sou orado. Mas, irmão, Deus quer nos levar
a uma vida de oração, de você ter intimidade com Ele. Ele deseja isso, Ele quer isso. Mas mesmo aqueles que oram, nós temos dois tipos de pessoas, ok? Aqueles que oram e não recebem, e aqueles que oram e recebem. Tem muita gente que ora. Eu tenho certeza que você mesmo deve estar orando por algumas coisas aí há muito tempo e não recebe. Mas qual é o problema? O problema é que muita gente está fazendo a coisa certa de forma errada. Está fazendo oração, mas de forma errada. Tanto por um motivo como por outro, ou porque não oram, ou porque fazem de maneira errada, elas não conseguem acessar a intervenção divina na vida delas. Não tem desfrute da oração. Quanto tempo você tem aí que você não tem uma oração respondida? Não é para responder, não, é só para você pensar. Você devia ter experiências, pelo menos uma vez por semana, uma oração respondida, não é possível. Ou diariamente. Sabe, irmãos, nós precisamos avançar nessa questão da oração. Antigamente na videira nós falávamos muito isso, parece que parou um pouco, pelo menos no nosso meio, mas nós dizíamos assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, agora nenhuma oração, irmão. Nenhum poder. Nós precisamos orar. Oração vai nos levar a vivermos. Tem muitas pessoas que falam que no nosso meio não tem muito milagres. Outro dia nós tivemos um tempo lá, eu e o Alexandre, com uma pessoa, e ele falou que não gostava muito da videira porque ele não via milagre aqui. Oxe! É porque ele não entendeu que o maior milagre que pode haver no meio do povo de Deus é o milagre da conversão. E olha como nós estamos crescendo, olha como nós avançamos. Eu não sei se você se lembra, há 3 anos atrás, o jejum era só um pedaço aqui, ó. Não entendi. Nem vinha. De manhã era os gatos pingados. Gato pingado. De onde será que surgiu isso, né? Gato pingado. Gato pingado. Mas, irmãos, há muito milagre no nosso meio, principalmente o milagre da conversão, que é o maior milagre que pode existir. Mas assim, agora, por que não há mais? Porque nós precisamos orar mais, porque nós precisamos liberar mais poder. Sabe, irmão, tudo na Bíblia é baseado na oração. Deus decidiu assim, Deus fez assim. E eu quero te mostrar algumas passagens lá em Atos, no livro de Atos. Tudo que acontecia lá era uma igreja poderosa. A Bíblia fala, a palavra nos ensina que Deus acrescentava os irmãos dia a dia. Por quê? Porque eles olhavam para a igreja e falavam: eu quero experimentar disso. Havia milagres, havia conversões, havia algo poderoso ali. E por isso as pessoas se achegavam. Não precisava nem insistir. Mas lá em Atos 2, de 1 a 2, não precisa projetar, porque eu vou falar bastante versículo aqui. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Agora, te pergunto, o que eles estavam fazendo lá? Contando piada evangélica? Eles estavam jogando... Como é que é o jogo aí? Hã? Tem um jogo que os irmãos gostam de jogar. Hã? Amém, amém. Truco não, irmão, misericórdia. Truco já é demais, né? Mas, Atos 1,14. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles estavam, quando o Espírito Santo desceu, eles estavam orando. E aí tem uma outra passagem que diz que havia lá um homem que não andava, né, um aleijado, e Pedro estava indo para o templo fazer o quê? Orar. Eles oravam 3 vezes por dia lá naquela época. Pedro ia lá para o templo orar, e quando no meio do caminho ele encontrou um homem lá aleijado, ele falou o quê? Esse homem veio pedir uma esmola para ele, ele falou: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou.
E diz que Pedro pegou na mão daquele homem, e ele levantou e saiu andando. Mas o que Pedro estava fazendo? Estava indo orar. Estava indo orar. Sabe, irmãos? Olha aqui. Pedro considera ouro e prata esmola. Esmola. Vamos ver mais aqui. Um anjo aparece na casa de Cornélio. Apesar de Cornélio não era convertido ainda, mas está lá em Atos 10 e diz assim: esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: o que ele estava fazendo, esse homem? Orando. Orando. Aí a Bíblia diz que os irmãos estavam lá em Atos 4 e o lugar tremeu. Tremeu. Imagina se a gente está aqui e o prédio começa a tremer. Fala, tem muita gente que vai sair correndo. Mas o que eles estavam fazendo lá? Orando, orando, orando. Pedro teve uma visão junto com Cornélio. Cornélio estava orando aqui e Pedro teve lá longe o quê? Uma visão. Pedro estava orando quando teve a visão. Ele estava orando. Sabe, irmão, Jesus aparece lá para Paulo no templo enquanto ele estava orando. Quando Ananias levou ele para um local e ele estava cego e depois Ananias vai lá e impõe as mãos sobre ele e ele volta a enxergar. Mas Paulo estava orando quando Ananias chega lá. Sabe, irmãos, mas por que eu devo orar? Porque tem muita gente que fala assim, mas pastor, eu não entendo muito essa coisa de oração. Porque se Deus já sabe tudo o que eu vou pedir. A Bíblia diz que antes de eu falar, Deus já sabe o que eu vou dizer. Por que então que eu tenho que orar? Se Ele já sabe, para que eu preciso orar? Eu não consigo compreender muito isso. Sabe, irmãos, tudo é feito debaixo da vontade de Deus. Deus é soberano. Deus faz tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém? Então por que Ele me manda orar? Se Ele vai fazer do jeito que Ele quer? Presta atenção. Às vezes você pode estar se questionando isso. Sabe, irmão, o reino de Deus não tinha que ser às vezes os irmãos fazem uma leitura emocional, né, dessas coisas. Eu pedi, Deus não fez. Eu tinha convicção que Deus ia fazer e não aconteceu. E aí fica emburrado com Deus, fica bravo com Deus, fica brigado, magoado com Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos ainda numa dimensão muito rasa do que é ser um cristão. Nós ainda achamos que Deus está lá em cima, né? Muita gente fala assim, Deus, eu sei que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor vê tudo e o Senhor pode fazer tudo, mas acho que o Senhor está precisando ir lá na minha casa ver meu casamento, viu? Porque eu acho que o Senhor não está vendo o que está acontecendo lá. E aí tem muita gente que ora, então, o Senhor não está vendo, e o Senhor precisa lá ver o que está acontecendo, minha mulher não está me obedecendo direito, está virando, está um negócio bagunçado lá, e o Senhor precisava manifestar o seu poder lá em casa. Tipo assim, Deus, você precisa olhar aí, o Senhor não está enxergando, não. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus é poderoso, Deus é soberano, e Ele faz o que Ele precisa fazer, não é o que você diz para Ele fazer. Apesar de que muitas orações que aparentemente nós estamos fazendo e pedindo para nós, Deus faz. Por quê? Algumas faz e outras não faz. Sabe? Porque nós precisamos entender que tudo é feito através da vontade, quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, nós pedimos alinhados com a vontade de Deus, Deus faz. Quando eu faço tudo alinhado com a vontade de Deus, Deus faz. Deus não é um pai babão que quer ficar, como é que fala? Bajulando seus filhos. Mas Ele quer que você esteja alegre, Ele quer te dar coisas, sim. Diga amém. Então, irmãos, nós precisamos, primeira coisa, entender que as nossas orações são parte fundamental para que o sobrenatural de Deus se manifeste na terra.
Deus, ele anda debaixo de princípios que ele mesmo estabeleceu. E ele estabeleceu que tudo na terra é feito através da oração. Diga amém. Sabe, tem gente que acha que precisa convencer Deus. A Bíblia fala lá, não fica repetindo, não é porque de muito você repetir que Deus vai fazer. Está lá em Mateus 6, 7, 8. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe os peçais. Então, tem gente que acha, tem que convencer Deus, porque Deus não está entendendo. Irmão, se você tiver que usar argumento com Deus, você está lascado. Porque Deus é Deus. Você não vai convencer Ele. Sabe, nós precisamos orar de maneira certa. Se eu não pedir direito, tem gente que, quando eu falo de emocionar, tem gente que é assim. Ah, não, irmão, tem que tomar cuidado com o que você pede. Porque se você pedir, Deus manda. Como se Deus fosse um pai mau, um pai ruim, querendo te dar problema. Tudo que Deus vai te dar é bom para você. Não, tem irmãs assim que falam, não vou orar para Deus sobre essa questão de cuidar de crianças, porque eu não quero cuidar de crianças. Então eu não vou nem orar, porque se eu não orar, Deus não vai falar para eu fazer. Irmão, Jesus, faz a gente crescer, não é não? Tem gente que tem esse medo de orar para Deus e achar que Deus vai mandar você fazer alguma coisa que é ruim para você. Eu quero te falar que todas as vezes que você deixa de tentar ouvir a voz de Deus e o que Deus tem para você, quem está perdendo é tu, né? Como fala, é tu, não é Deus. Deus, ele não perde nada, quem perde somos nós. E aí, tem muitas passagens na Bíblia que falam de que nós temos que lembrar Deus, como se Deus tivesse esquecido de alguma coisa, como se Deus sofresse de amnésia. E de fato a Bíblia fala sim em algumas passagens que nós precisamos lembrar Deus. Mas o fato não é que você precisa lembrar Deus por causa dele, mas é que você precisa lembrar que você conhece aquilo que Deus prometeu. Então quando você está, na verdade, falando, Deus, se lembra da tua promessa, você não está falando para Deus isso, você está falando para você mesmo. Senhor, eu sei que o Senhor prometeu, então eu tenho direito a isso, por isso agora eu oro, eu libero, eu declaro, vai haver, vai converter, vai ser curado, vai manifestar a sua glória. Amém, irmãos? Então não se trata de lembrar Deus porque Ele se esqueceu, mas se trata de reivindicar aquilo que Ele já falou. Se nós pedirmos alinhados com a vontade dEle, certamente tudo que você pedir vai ser feito. Amém? Mas por outro lado, então olha só, se você pedir de acordo com a vontade de Deus, vai ser feito. Diga amém. Mas por outro lado, a vontade de Deus só se manifesta, só é estabelecida na terra, se nós orarmos. Irmãos, presta atenção porque isso é importante demais. Tudo que você pedir alinhado com a vontade de Deus vai acontecer. Mas a vontade de Deus só vai acontecer na terra se você orar. Amém? Olha só a responsabilidade, não é não? Mas qual que é o propósito de Deus aqui na terra? Qual é o propósito? O que Deus quer fazer? Vamos voltar lá para a origem para nós entendermos. Vamos ler lá Gênesis 1, 26 até o 28. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra.
Amém, irmãos? O homem, ele é chamado também na Bíblia da coroa da criação. Não foi porque Jesus chegou lá e como se tivesse feito a cereja do bolo e colocou na criação o homem. Não, na verdade, essa coroa fala que nos foi dado autoridade aqui na terra. Autoridade, mas para quê? Para que Deus nos deu autoridade? Responde. Deus te deu autoridade para você exercer essa autoridade. Deus te deu autoridade para você manifestar o reino de Deus aqui na terra. É você que precisa trazer o reino de Deus. Quando eu falo você, eu estou incluindo este que vos fala. Aleluia. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Não é assim que a Bíblia diz? A natureza, a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Mas para que a manifestação? Para estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus é manifestado, ele é estabelecido aqui na terra, através de você e de mim. Amém? Então, tudo é como se Deus falasse assim lá em Gênesis: está vendo isso aqui? Tudo que eu criei? Tudo isso aqui? Então, eu estou entregando agora nas tuas mãos, para você sujeitar e governar. Sujeitar e governar. Toda a criação, eu fiz tudo, está tudo pronto. Agora, Leondas, você vai governar e sujeitar esse lugar aqui. É isso que Deus estava dizendo lá em Gênesis. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender, por que nós devemos orar e por que nós devemos jejuar, ativar, é uma questão de legalidade e de jurisdição. Eu vou explicar melhor isso aí, porque são termos jurídicos, né? Então é questão do quê? De legalidade. Por quê? Porque Deus nos deu essa autoridade foi entregue ao homem. Deus não pode agir na terra se não for através do homem. Ele, presta atenção, irmão, não pode. Por quê? Deus disse que a terra é do homem, Ele deu para nós, Ele entregou nas nossas mãos. Aleluia. Está amarrado. Só que aí o homem fez o quê? Pegou e deu a autoridade para o diabo. Fui eu? Deu autoridade para o diabo. Então hoje o diabo ele tem autoridade na terra? Tem, porque o homem deu a ele. Mas nós agora tomamos de volta essa autoridade. Você e eu que somos filhos de Deus, nós tomamos essa autoridade. Diga amém. Então é questão de legalidade. Deus não pode agir na terra. Amém? Mas é uma questão também de jurisdição. Jurisdição fala do quê? Do lugar que você tem autoridade. Então tem pessoas que têm jurisdição aqui. Então, por exemplo, se você pega um governante aqui, uma autoridade do Brasil, ele é autoridade aqui no Brasil, ele não é autoridade lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra ele não tem autoridade nenhuma. Nós temos autoridade, sabe aonde? Aqui na terra. Porque lá no céu a vontade de Deus já foi estabelecida. Não é assim que ele nos ensinou a orar? Senhor, faça tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Lá no céu, na jurisdição do céu, tudo já está estabelecido. Lá não há ninguém que questiona a autoridade de Deus e a vontade de Deus é plena, ela é realizada. Mas aqui na terra é uma questão de jurisdição. Aqui na terra ela é feita, a vontade de Deus é feita através da minha e da sua vida. Está entendendo, irmão? Pergunta para a pessoa, você está entendendo? Aqui, ó, Salmo 115, 16. Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. E como é que nós estabelecemos a vontade de Deus aqui na terra? É através da oração. Fala assim, oração. Se você ora
fora da vontade de Deus, a sua oração não é respondida. Mas se você ora alinhado com a vontade de Deus, aquilo que Deus estabelece é feito. Então essa junção, essas duas coisas, de você conhecer a vontade de Deus e você orar, é uma junção explosiva, é uma junção que vai definir muitas coisas na sua vida e na vida de muitas pessoas. Então presta atenção, uma das coisas é você conhecer a vontade de Deus. Como é que você conhece a vontade de Deus? A vontade assim, maior, a macro, você conhece através da palavra, amém? Mas Deus quer estabelecer coisas pequenas, às vezes através da sua vida. E como é que então você sabe essa vontade dele? Diga, orando. Orando, irmão. Deus só pode te usar na plenitude se você orar. Você pode ainda orar e manifestar aquela vontade que está descrita na Bíblia? Pode e deve, mas é pouco ainda. Deus quer te usar em coisas específicas. Então essa junção de conhecer a vontade e de orar e determinar é algo poderoso, explosivo. Mano, em nome de Jesus, presta atenção. Qual é a vontade de Deus para as pessoas? Que elas cheguem à estatura do varão perfeito. Não é isso? Sim ou não? A vontade de Deus é que cada um chegue, qual é a outra expressão que ele usa lá? Ao pleno conhecimento da verdade. Concorda que isso é vontade de Deus? Então, sabe aquele irmãozinho que você fala que não quer saber de nada na sua célula? Você está ouvindo a voz do capeta, a voz do diabo. Porque quando você ouve a voz de Deus, e a voz de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos cheguem à estatura do varão perfeito. E aí você faz o quê? Ouve a vontade de Deus e decreta aqui na terra, declara aqui na terra, através da oração. Você é aquele que estabelece a vontade de Deus na terra. Sabe o que vai acontecer? Deus vai atender a sua oração. Tem uns que precisam de mais oração, eu sei. Mas sabe qual é o problema? O problema é que ao invés de orar aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, você ora aquilo que está alinhado com a vontade do diabo. Misericórdia. Aí, eu estragando tudo aqui. Soltou o cabo aqui. Ai, meu Deus. Ficar para trás aqui. Aí você fica fazendo o quê? Falando mal do irmão, reclamando do irmão, dizendo que ele não vai dar certo, que ele não quer saber, que só Jesus na vida dele. Percebe? E aí você então está fazendo oração, sim, tudo isso é oração. Só que é oração ao contrário. Irmãos, e outra coisa para a gente encerrar, que eu quero orar, né? Nós estamos falando de oração, nós precisamos orar. É algo que é poderoso que você precisa compreender, porque hoje eu vejo, o pastor Alexandre estava falando aqui, muitos irmãos, eles vivem uma vida cristã, assim, pelas metades, como o pessoal fala, em meia boca, uma vida cristã de achar que ele não está preparado para assumir posições, para assumir responsabilidades, uma vida cristã de frequentador de banco, de esquentador de banco. Quero te falar, Deus não tem isso para você, meu irmão. Deus estabeleceu você nessa terra para governar e sujeitar. E assim, mas o diabo ele vai fazer de tudo para te colocar fora dessa posição. Por quê? Porque ele não quer que você faça aquilo que Deus quer que você faz. Só que aí, olha só, Deus não vai te obrigar, Deus não vai te forçar. E isso me leva para uma história da Bíblia muito poderosa. A história de Esther. Todo mundo conhece a história, mas eu vou falar aqui rapidamente, né? O povo judeu estava sendo escravizado lá na época pelo governo. E Deus levanta então uma mulher, Esther, e ela vai lá para o palácio do rei, e lá ela se torna rainha. E um dia o tio dela, o tal de Mordecai, né? Mordecai, chama ela e fala: ó, você precisa ir lá falar com o rei. E ela fala: não, mas se eu for falar com o rei, ele vai, de repente ele pode até me matar. Mas olha só,
O que a Bíblia fala, o que o tio dela fala nesse dia que ela titubeia de fazer aquilo para o qual Deus a chamou a fazer. Olha só, está lá em Esther 4,14, é bom até projetar para a gente. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então o que a palavra está dizendo aqui? Irmãos, olha, existe uma vontade de Deus, e Deus é soberano, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele deseja fazer. Mas o que Deus fala, o que o tio falou aqui para Esther, olha, se você não se posicionar, vai se levantar outras pessoas para se posicionar. Israel não vai ficar na mão por sua causa. Você está sendo te dado a oportunidade, o privilégio de ser canal, instrumento de Deus para salvar essa nação. Mas, se você não quiser, se você não fizer, outros vão ser levantados. Sabe, irmãos, isso é poderoso e é assim, pelo menos eu quando leio isso, vem um temor no meu coração. E temor não é medo, mas é um temor de que Deus me estabeleceu aqui nessa terra para algo. E se eu me dispor a fazer isso, eu serei usado. Amém, irmão? Fala para a pessoa, se você se dispor, você vai ser usado. Deus tem um propósito para cada um aqui. Não ache que você não tem propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo específico para você. Mas se você não se posicionar, se você não quiser assumir uma liderança, se você não quiser fazer um anjo da guarda, se você não quiser avançar na vida da igreja, Deus vai levantar outro para fazer isso. E aí assim, irmão, mas eu vou ser castigado, então, não, irmão, você não vai ser castigado, porque não há mais castigo, não há mais repreensão, tudo já foi resolvido lá na cruz, mas olha só, é a oportunidade de você ser alguém usado por Deus para transformar vidas, para transformar situações, circunstâncias, e você quando acha que não está preparado, acha que, ou com medo, como Esther estava com medo, porque com medo do rei cortar a cabeça dela. Você vai perder, vai passar, irmão, a oportunidade e o privilégio de você ser um instrumento de Deus para implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Ô Senhor, que nós não sejamos esses. Agora eu quero ler lá Atos 4, 29 a 31, para a gente encerrar e orar aqui, que nem o pessoal de Atos estava orando. Vamos lá. Atos 4, do 29 ao 38. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças do inimigo, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha só o que o povo lá orava. Conceda intrepidez, Senhor, para o teu povo anunciar a palavra de Deus, para eles falarem do teu evangelho, enquanto estendes a mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só a oração daquele povo. E aí, continua naquele versículo que nós já falamos, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos chegar nesse nível de oração, de orar por isso, orar para que nós tenhamos intrepidez para anunciar o Evangelho. Mas, irmão, tem irmão que não consegue orar nem pelo próprio umbigo, nem pelas próprias coisas. Está cheio de gente aqui passando dificuldade financeira, dificuldade no casamento, só porque não ora. Só porque não ora. Deus não quer isso para mim, nem para você. Mas olha,
nós precisamos orar também pelas nossas questões, mas nós precisamos chegar no nível lá do povo de Atos. Senhor, dá-nos intrepidez para nós anunciarmos o Evangelho. E enquanto nós anunciamos o Evangelho, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor vai fazendo grandes coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Fica de pé. O louvor, não sei se vai vir, pode vir para cá. Cadê a... Aleluia. Aleluia, irmãos. Amém. Eu estava falando para ele cantar um louvor, mas é antigo, né? Os irmãos são novinhos. Eu não lembro. Irmãos, quero te falar uma coisa. Eu já falei isso outro dia. Presta atenção. Todas as vezes que você tiver um pensamento, eu não quero liderar crianças, mulheres. Eu não tenho jeito para isso. Ou você adulto, homem ou mulher, não, eu não quero liderar uma célula. Eu quero te falar, assim, com toda convicção e todo temor de Deus, é o diabo que está falando no seu ouvido. Não é Deus que está falando, não é o Espírito Santo, é o diabo. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus não vai mandar você fazer nada que você não tenha alegria em fazer. Aí você fala, não, pastor, mas já tentei, eu não tenho alegria. É claro que você não tem alegria. Você está com o coração fechado para aquilo? Deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus te mover. Pastor, eu não sei liderar. Nós estamos aqui para te ensinar. Mas eu não sei lidar com pessoas. Meu irmão, se você não sabe lidar com pessoas, pede hora para morrer. Ora para Deus te levar, porque não tem nada nesse mundo que você consiga fazer sem pessoas junto com você. Não tem jeito, não tem jeito. Só você pedir então para o Senhor te enviar para o Polo Norte. Vou evangelizar lá. Você vai evangelizar 2 pessoas no ano inteiro. Mas mesmo assim tem que estar com gente. Irmãos, nós somos um povo que gosta de gente, amém? Nós somos um povo que nós gostamos, amamos até os nossos inimigos, amém? Nós somos um povo que nós queremos encher cada dia mais esse lugar. E se você não gosta de gente, irmão, ora para o Senhor, porque Deus vai te dar amor por essas pessoas. Jesus um dia chegou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro falou, eu amo, Senhor. Ele falou o quê? Cuida dos meus cordeirinhos. Sabe, irmãos, o amor de Deus é manifestado quando nós cuidamos de vidas. Nós manifestamos o nosso amor por Deus quando nós cuidamos de vidas. Nós estamos aqui para isso. E eu vou te falar, depois de um tempo, se você tiver com o coração correto, porque a obra não é sua, a obra é dele. A obra é feita na leveza do Espírito, na leveza da graça. Eu duvido que você não vai estar aqui pulando de alegria, regozijando de alegria, porque você tem sido usado para transformar vidas, para transformar destinos. Sabe, destinos, pessoas que estavam perdidas, pessoas que o destino dela era morrer. Tem pessoas que estão condenadas, irmãos, a morrer uma morte trágica nesse mundo, envolvido com a droga, famílias inteiras destruídas. Irmãos, o diabo ele tem feito assim. Que o Senhor te encha de encargo, Senhor, por essas vidas. E sabe quem que Ele quer usar? Você e eu. Não é o
o pastor Alexandre só, não é o pastor Luiz, não é, é você. Você, Deus tem um propósito para você. É através de você, Deus quer destruir as obras do inferno nesse lugar. Através da sua vida, pessoas, famílias, crianças vão ser salvas. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão aqui desde criança na videira e a gente acompanha. Se eles tivessem ficado no mundo, com certeza talvez eles nem estivessem vivos hoje, porque eles viviam num ambiente muito insalubre. Tem crianças que nós conhecemos que vieram de comunidades muito carentes e hoje são empresários, e hoje são pessoas que estão abençoando outras vidas. Mas quem que Deus usa para fazer isso? Eu e você. E como que nós fazemos isso? Através da oração. Através da oração nós comunicamos, nós temos comunhão com Deus, nós ouvimos o que Deus quer para nós e nós colocamos em prática. Nós ouvimos e declaramos, nós ouvimos e vamos, nós ouvimos e seguimos, e Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio. Começa a sonhar, meu irmão, começa a sonhar. Começa a sonhar com um bairro onde não terão comunidades, onde o evangelho vai entrar e aquele lugar vai ser transformado, porque as pessoas lá vão começar a prosperar. Nós não vamos ter que ficar preocupados se estão colocando lei que libera a droga. Por quê? Porque ninguém vai querer consumir. Sabe, irmão, não é através de leis que nós mudamos o nosso país, o nosso mundo, é através de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Vamos orar, irmãos. Eu queria que você fizesse essa oração de Atos. Dá no Senhor intrepidez para nós anunciarmos o Evangelho. E que o Senhor venha com revelação que nós precisamos, ó Deus, entrar nesse lugar de oração, nesse lugar de deleite, nesse lugar de desfrute, para poder, ó Deus, ser convencido pelo Senhor de todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Ore aí, ó, quero ouvir sua voz, meu irmão, quero ouvir sua voz. Dá no Senhor, ó Deus, intrepidez. Dá, Senhor, intrepidez para o teu povo, para anunciar o Evangelho, para fazer a diferença nesse mundo, para fazer a diferença na eternidade, porque nós somos aqueles que arrancam as pessoas desse mundo caído e colocam ela na posição da eternidade. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus. Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E em espírito,
adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu irmão, seu irmão Carlos teve uma percepção, eu queria que ele compartilhasse aqui com você. O pastor estava falando e Deus falou muito forte ao meu coração. Muitas das vezes nós pedimos: Senhor, me usa, eu quero ser usado de uma forma diferente, eu quero fazer a sua vontade. E aí o Senhor nos coloca como atalaias. O Senhor quer te usar, Ele te coloca numa torre de vigia. E aí você tem a obrigação de tocar o sino quando você vê o perigo, falar para os seus irmãos, falar para aqueles que estão ao seu redor, para salvar as vidas. Ezequias 33, versículo 1, fala que o Senhor nos coloca numa torre de vigia, que quando vir o inimigo, seja tocado o sino, para que todos entendam que o perigo está vindo. E quando nós não fazemos isso, todos morrem, todos vão perecer de alguma forma. E o Senhor está te colocando como uma atalaia. Então tome a sua posição, toque o sino. Quando o perigo estiver chegando, toque o sino, avise, vai atrás. Olha, você está correndo perigo, para que nenhum se perca. Todos aqueles que o Senhor te deu, nenhum vai se perder se você tocar o sino. Amém? Aleluia. Irmãos, eu sei que você está talvez falando: puxa vida, mas a programação não era até meio-dia, mas estava errada a programação, irmãos. Era até a 1, tá? Então eu estou no horário aqui. Foi um erro de digitação. Eu queria fazer um apelo. Eu queria fazer um apelo para você que de alguma forma tem negligenciado ou a oração, porque, irmãos, eu vou te falar, se você apenas orar, você já vai conquistar grandes coisas, muitas coisas. Se você tem negligenciado, às vezes tomar uma posição e você não quer, não tem se resguardado de tomar essa posição de uma liderança, de cuidar de alguém, porque você não quer às vezes perder o conforto, ou porque você às vezes não quer ter o desgaste. Eu queria que você viesse aqui para frente. Não tenha medo, não tenha vergonha, irmãos. Nós estamos aqui para fazer algo, e eu quero orar por você. Se você tem negligenciado de alguma forma seu chamado, venha para cá. Venha para cá, até se você não tem vontade de responder, porque Deus é que faz, irmão. Deus é que muda, Deus é que estabelece. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vem correndo, meu irmão, vem correndo. Essa parte mais importante da palavra. Toque aí. Aleluia. Irmãos, tem muito mais gente aí. Eu sei, no meu espírito, e sei às vezes que eu conheço. Não fique alheio àquilo que o Senhor está tocando na sua vida. Não tenha medo também, irmãos. Não tenha medo. Deus te ama. Tudo que Ele tem para você é algo maravilhoso. Vou te falar, as coisas de Deus não trabalham, mas elas são deleitosas, são coisas que dão prazer para nós. Não creia, não tenha medo, porque o Senhor quer fazer algo poderoso na sua vida. Eu queria pedir para os discipuladores, para os líderes estarem orando. E você que está numa posição às vezes de liderança, não ache que porque você está nessa posição que você está fazendo tudo o que é preciso fazer. Não é porque
você atende toda a programação que é dada para você aqui na igreja, que você está fazendo tudo que Deus quer que você faça. Você precisa muitas vezes ouvir o Senhor, ouvir de Deus, aonde Ele quer te levar. Então vem aqui na frente, não tenha vergonha. As pessoas aqui não estão olhando para você, meu irmão, estão olhando. O que interessa é que Deus sabe da sua condição. Em nome de Jesus, toca uma música aí. Pode orar, irmãos, pode orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, liberar algo nessa manhã. Eu quero declarar que o próprio Senhor, Senhor mesmo, agora fala os corações. Oh Deus, traz, Senhor, aquilo que estava perdido, o chamado que às vezes há muito tempo foi negligenciado, que foi deixado para lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, muda o coração, muda a disposição, muda, Senhor, ó Deus, leva os meus irmãos, Pai, a um nível mais alto, a um nível mais profundo, não porque nós queremos, não porque nós fazemos, mas porque o Senhor quer fazer através de cada um deles. Estabelece um novo tempo nessa igreja. Noite como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme só ti, então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
pessoas aqui que às vezes estão questionando o Senhor, porque há muito tempo você ora por alguma coisa e não tem acontecido. Quero te falar, o Senhor diz nessa manhã para você: eu não esqueci de você. Os meus olhos, os meus ouvidos não estão fechados para o teu clamor. Apenas descansa e entrega. Apenas descansa e entrega. É como que se Deus estivesse falando: você precisa entrar no meu descanso. Você precisa compreender que eu vou fazer na hora certa, no momento certo. Eu vou fazer. Mas você precisa descansar, porque enquanto você não descansa, Deus fica como que atado. Ele fica paralisado. Libera, entrega totalmente nas mãos dele. A sua oração não tem mais que ser por essa questão. Você precisa orar agora para você entrar no descanso, mesmo no meio dessa tribulação. O Senhor está dizendo isso para algumas pessoas aqui. Algumas eu até sei, depois eu vou procurar para falar, mas tem mais gente aqui. O Senhor não é um Deus que não está preocupado com suas questões. Ele quer resolver tudo, mas você precisa entregar de verdade para Ele poder fazer. Amém? Não sei se o pastor Alexandre vai falar algo. Está orando? Amém. Aleluia. Eu queria tanto tocar um louvor aqui, mas os irmãos não lembram e nem eu lembro. Mas é aquele que fala de um trovão, que vai vir um terremoto, vai ter muito milagre. Isso. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar. Isso. Põe a letra, por gentileza. Aleluia. Aleluias. Um terremoto vai acontecer aqui. Põe a letra em nome de Jesus. Terremoto de Êxtila. É da Êxtila, isso. Por gentileza. Aleluia. Aí, ó. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Eu sei que aqui nós não ensaiamos, mas tem muitos adoradores. Todos vocês são. Então vamos fazer esse coral aqui, porque se ele sentiu de Deus, nós não podemos deixar, né? Em nome de Jesus. Eu creio, pastor. Vamos lá. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que em um louvor alcanço o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Declare que a prisão não é eterna, vai passar. Quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que nos cercam vão
chamado para o louvor do nome dEle. E todo louvor Ele abençoa a tua vida e joga as cadeias por terra, os grilhões. Só mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Grande coral, aleluia, 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 glórias ao Senhor Jesus. Uau! Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmãos. Nós voltamos então às 18 horas. Em nome de Jesus, convide, liga para as pessoas da sua célula que não vieram. Nós queremos encher esse lugar aqui à noite, amém? Em nome de Jesus, vá em paz. Não